Fala galera, esse é o canal Pé na Bola e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Botafogo de Futebol e Regata. No dia 1º de julho de 1894, nascia na praia de Botafogo o Clube de Regatas do Botafogo. O clube ganhou esse nome em homenagem à enseada do bairro onde competia em seus barcos. A sede era um casarão demolido, no sul da praia de Botafogo, encostado ao Morro do Pasmado, onde termina a Avenida Pasteur. Em 1899, surgiu uma lenda nas águas da Baía de Guanabara. A embarcação botafoguense Diva, que venceu todas as 22 regatas que disputou, sagrando-se campeã carioca. Em razão desse título, Botafogo é o único clube do Brasil campeão de 3 séculos. O Clube de Regatas foi o primeiro clube carioca campeão brasileiro de alguma modalidade esportiva, de remo em campeonato realizado no Rio de Janeiro. No ano de 1904, surgia no bairro de Botafogo um novo clube de futebol, o Eletroclube, primeiro nome dado ao Botafogo Futebol Clube. A associação nasceu em uma conversa entre dois amigos durante uma aula. Flávio Ramos e Emanuel Sodré estudavam no Colégio Alfredo Gomes. Durante uma aula de álgebra, nasceu a primeira ideia de fundar um clube através de um bilhete passado por Flávio Emanuel. Naquela mesma noite, Flávio Ramos conversou com Otávio Werneck na Rua Voluntários da Pátria e o convidou para criar um novo clube. Finalmente, na tarde de 12 de agosto de 1904, o clube seria formado por um grupo de colegas com idades entre 14 e 15 anos, no chalé de um velho casarão em ruínas na Rua Conselheiro Gonzaga, esquina da Rua Humaitá com o Largo dos Leões. Gentilmente cedido aos garotos por Dona Chiquitota, avó materna de Flávio e grande amiga e verdadeira mãe do clube que estava nascendo. Os meninos que residiam no bairro de Botafogo reuniram-se uns com os outros, em um casarão no Largo dos Leões, para fundar o Eletroclube. Esse foi o primeiro nome dado ao Botafogo, pois os meninos decidiram cobrar mensalidade e acharam um talão de um extinto clube com esse nome, que resolveram então assim adotar. Mas o Eletroclube só durou até o dia 18 de setembro, quando foi feita outra reunião na casa da avó de Flávio, Dona Chiquitota, que se assustou a saber o nome do clube e então argumentou: ora, morando onde vocês moram, o clube só pode se chamar Botafogo, aconselhou Dona Chiquitota. E assim foi feito. O clube então passou a se chamar Botafogo Futebol Clube. O primeiro amistoso ocorreu no dia 2 de outubro de 1904. Atlético Clube, na Tijuca, derrota por 3-0. A primeira vitória viria no segundo jogo, em 21 de maio de 1905, sobre o Petropolitano, 1-0, gol de Flávio Ramos. Em 1906, o time participou do primeiro campeonato carioca e tornou-se o primeiro campeão da cidade. Eis que levantou o título, conquistando a Taça Caxambu, antes que chegasse ao fim. No ano seguinte, terminou empatado com o Fluminense, sagrando-se campeão em título reconhecido em apenas 1996. O primeiro campeonato carioca conquistado e comemorado imediatamente após o apito final em 1910, com uma campanha irrepreensível, marcada por 7 goleadas. O clube não apenas foi campeão, como ganhou o apelido de Glorioso. O Botafogo de Futebol e Regatas nasceu oficialmente no dia 8 de dezembro de 1942, como resultado da fusão de dois clubes com o mesmo nome, o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube. Com a fusão, foram feitas apenas 3 alterações. A bandeira perdeu o escudo das letras, entrelaçadas ao BFC, e ganhou com a estrela solitária do Clube de Regatas do Botafogo. A equipe passou a usar calções pretos, e a bandeira ganhou um retângulo preto com uma estrela branca ao alto. Nos anos 30, durante a cisão entre amadores e profissionais, o Botafogo conquistou o único tetracampeonato carioca, representado por 4 estrelas acima do escudo na camisa. Porém, o Botafogo não utiliza mais essas estrelas complementares, deixando apenas a do escudo e fazendo valer o apelido de estrela solitária. Ao contrário dos anos 20 do século passado, as décadas de 30 e 40 foram de muitas conquistas para o Glorioso. Veio o tetracampeonato, único entre os clubes do Rio de Janeiro, de 1932 a 1935. O Botafogo tornou-se a base da seleção brasileira nas Copas de 30, 34 e 38, revelando para o mundo craques e mais craques. O clube contratava os que surgiam em outros clubes do Rio, do restante do país e do futebol argentino e uruguaio.
Entre esses talentos destacava-se o famoso Leônidas da Silva, o Diamante Negro, que inventou o gol de bicicleta em um jogo da seleção brasileira contra a Itália na Copa de 1938. Embora tenha conquistado apenas um título carioca nos anos 40, o de 1948, 3 anos após o teto de 35, essa década foi muito rica para a história do Glorioso. Além de acumular vitórias internacionais, o clube montou grandes times, recheados de craques e ídolos, como Heleno de Freitas, Nilton Santos, Geninho, Gerson Santos, entre muitos outros ídolos. O incrível mascote do Campeonato Carioca de 1948 foi o cachorro Biriba, um vira-lata branco com uma mancha preta, que entrava em campo com o time nos jogos e que se tornou uma lenda mundial. A fama do mascote chegou ao ponto do Botafogo ter as suas cotas em dólares nas excursões ao exterior, aumentada graças a uma cláusula que exigia a presença de Biriba. Com Biriba em campo, o Botafogo venceu por 3-1 e ficou com o título do Campeonato Carioca de 1948, depois de uma série de campeonatos perdidos para o Vasco, que possuía um timaço na época e era conhecido como Expresso da Vitória. O primeiro jogo do Botafogo no Maracanã ocorreu após uma trágica partida da seleção na final da Copa, perdida para o Uruguai por 2-1. Em 16 de julho, foi um clássico contra o América, pelo Campeonato Carioca. Resultado: derrota de 4-2, que foi devolvida no retorno, por 2-1, e que levou a perder para o Vasco o título praticamente já conquistado. Antes de ganhar seu primeiro título no maior do mundo, em 1957, o Botafogo revelou no jogo contra o Bom Sucesso em 19 de julho de 1953, em General Severiano, o maior fenômeno da história do futebol, Manuel Francisco dos Santos, o genial Mané Garrincha. O Maracanã veio a conhecê-lo no clássico com o Flamengo, no dia 7 de setembro, na vitória botafoguense por 3-0. Garrincha fez seu primeiro gol no estádio e levou o lateral rubro-negro Jordão à loucura, com dribles e cruzamentos incríveis. A consagração definitiva de Mané vindo no dia 22 de dezembro de 1957, quando ele desmontou na final a defesa do Fluminense, na goleada por 6-2. O primeiro título veio 6 anos depois, em 1948, com Carlito Rocha como presidente e o cachorro Biriba como mascote, derrotando em General Severiano o lendário Expresso da Vitória do Vasco da Gama. Os anos seguintes foram marcados por vitórias e ídolos. Em 1957, o título carioca foi conquistado com uma histórica goleada de 6-1 sobre o Fluminense. O time alvinegro reuniu craques como Garrincha, Nilton Santos, Didi, Quarentinha, Paulo Valentim e Zagallo, conquistando 3 campeonatos estaduais, 3 Rio-São Paulo e servindo como base para a seleção brasileira. Conquistou a Copa do Mundo de 1958 e 62. Outro time glorioso foi o de 1967 e 68, que conquistou o bicampeonato carioca e da Taça Guanabara, e primeiro campeonato brasileiro, Taça Brasil, no ano de 68, além de ser tricampeão mundial em Caracas. Depois dos anos dourados, veio a época de chumbo do Botafogo. Ela começou com a perda incrível do título estadual de 1971 para o Fluminense. Mas o Calvário Alvinegro não foi apenas dentro do campo. O clube viu sua sede social e seu estádio famoso serem vendidos, em 1976, para o Vale do Rio Doce, como pagamento de dívida. Nesse período crítico, o futebol do Botafogo foi transferido para Marechal Hermes, subúrbio do Rio, até voltar para o seu berço e retomar sua trajetória de glórias. A volta dos títulos começou em 21 de junho de 1989, na vitória de 1-0 sobre o Flamengo, quebrando um jejum de 21 anos com uma campanha invicta. No ano seguinte veio o Bi, e em 1993 a Copa Comembol, tornando o Botafogo o primeiro clube carioca a levantar um título internacional no Maracanã. Em 1995, o Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro, comandado por Túlio Maravilha, Gonçalves, Donizete, entre outros. No mesmo ano, em 8 de dezembro, o clube inaugurou o complexo socioesportivo Paulo Azeredo, no terreno onde estava situado seu antigo estádio. Em 1997, a torcida alvinegra comemorou a conquista da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento, da Taça Rio e do Campeonato Estadual de 1997. Para completar a década, o tetracampeonato do Rio-São Paulo, em 98. Como nada é fácil para o Botafogo, o clube voltou a passar por dificuldades. A maior delas foi a queda para a segunda divisão em 2002. No ano seguinte, entretanto, abraçado por sua torcida, o time garantiu o acesso. No ano de 2006, o Botafogo conquistou a Taça Guanabara e o Carioca. Nos anos de 2007 e 2008, levantou a Taça Rio.
e em 2009 venceu a Taça Guanabara, chegando a 3 finais consecutivas. Em 2010, o Botafogo ganhou o Campeonato Carioca de forma histórica, arrancando de uma goleada por 6-0 para o Vasco. Para a conquista das taças Guanabara e Rio e do estadual, sem necessidade de final. No jogo decisivo, uma vitória por 2-1 sobre o Flamengo, com cavadinhas de Louco Abreu e Jefferson defendendo o pênalti de Adriano Imperador. Em 2013, o Botafogo voltou a conquistar o Campeonato Carioca de forma irrepreensível. O time venceu a Taça Guanabara e a Taça Rio, levando o título por antecipação. Para tornar o ano ainda melhor, o clube se sagrou campeão de terra e mar, ao alcançar o êxito também no Campeonato Carioca de Remo. O ano de 2018 também marcou a última temporada do ídolo Jefferson, aos 35 anos e com 459 partidas pelo Botafogo, atrás somente de Nilton Santos e Garrincha, na lista de atletas que mais vezes vestiram a camisa do clube. O goleiro se aposentou após uma vitória por 2-1 contra o Paraná, em jogo da penúltima rodada do Brasileirão. O ano foi marcado por protestos dos jogadores, declarações polêmicas de dirigentes e uma enorme crise financeira, sanada sempre com a ajuda de empréstimos. Em 2019, o Botafogo teve uma temporada terrível. No Campeonato Carioca, não se classificou em nenhum dos turnos e terminou apenas na 8ª colocação. Na Copa do Brasil, foi eliminado na terceira fase para o Juventude, enquanto na Copa Sul-Americana, o Algoz foi o Atlético Mineiro. No Brasileirão, passou quase toda a competição no meio da tabela e brigou contra o rebaixamento nas rodadas finais, terminando na 15ª posição, sem sequer se classificar para a Sul-Americana do ano seguinte. Então, galera, essa foi a história do Botafogo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem seu like e até a próxima!